Papa tem, talvez, de mais extraordinário é a utilização do exemplo, e isso é uma coisa que qualquer pessoa que tem muito intervenção... revolucionário, não é? Este corte que o Papa Francisco faz, desconstruindo a própria imagem, se quisermos, monárquica do Papa, é alguma coisa que a própria Igreja Católica, no seu interior, está a aprender. Como ateu, a minha simpatia pelo Papa, aliás, que leva a que eu ouça muitas piadas de amigos, sobretudo de amigos católicos. A gente pensa, como é que o cristianismo se afirma e cresce? O Papa Bergoglio não tem dúvidas, afirma-se e cresce pela pobreza, pela essencialidade, por um colocar-se decididamente ao lado dos mais pobres. Nestes 2 anos, eu acho que o poder simbólico da Igreja aumentou. Coisa que eu acho que não acontecia, provavelmente, há décadas. Estes 2 anos foram marcados por grandes encontros, e encontros até inesperados. Diálogos entre crentes e não crentes. É essa circunstância que queremos recriar no programa 70x7 de hoje. No centro, o Papa Francisco, quando se assinalam 2 anos de pontificado. E são precisamente os seus gestos, as suas mensagens e, sobretudo, o seu exemplo que criam pontos de encontro entre perspectivas diferentes sobre o itinerário humano, incluindo ou não a experiência crente. Nos próximos minutos, siga o diálogo de José Tolentino Mendonça e Daniel Oliveira sobre o pontificado do Papa Francisco. Devo dizer que a parte mais interessante que eu encontro neste Papa ele utiliza, isto é talvez a coisa mais estranha. A Igreja não é uma estrutura democrática, não é? Não tem que ser, não é da sua natureza ser, nem esta, nem nenhuma Igreja. E, no entanto, o Papa utiliza alguns dos instrumentos conhecidos da democracia, por assim dizer. Ou seja, o Papa parece procurar, nos seus atos simbólicos, uma proximidade com o povo, e não apenas com os católicos, com as aspirações populares. Coisas que até poderíamos dizer que poderiam, se fosse um político, poderiam roçar aquilo que por vezes consideramos populismo, não é? O que eu não acho obrigatoriamente mau, mas isso é outra discussão. Para ganhar, parece-me a mim, visto de fora, para ganhar força dentro da própria Igreja. O que é ou seja, além de ser uma característica típica de um dirigente político, eu acho que este Papa é talvez o Papa com mais sentido político que me recordo. Eu acho que isso é uma qualidade. Acho que um líder religioso é também um líder político, e então uma Igreja, como uma Igreja Católica, é seguramente um líder político, foi sempre, que ele encontra nesses gestos e na simpatia popular que eles ganham. Estou-me a lembrar, por exemplo, quer da casa onde ele vive, quer, ou seja, há alguma austeridade que ele, na própria figura, na construção simbólica da imagem, não é? Ou seja, eu acho que o Papa percebeu que era, por assim dizer, nos mecanismos da democracia, que não a eleição, mas nos mecanismos do apoio popular que é necessário em democracias, que encontraria a força para fazer a transformação da Igreja. Eu não sei se concorda comigo, mas eu acho que esta é talvez a coisa mais interessante e que mais me surpreendeu neste Papa. Ele é, de facto, uma figura surpreendente e que, ao mesmo tempo, digamos, encontra o seu lastro, a sua, digamos, a sua justificação no interior da própria Igreja. Isso que o Daniel dizia, a Igreja não é uma democracia. De facto, não é. Mas, digamos, não é menos que uma democracia. De certa forma, o espírito renovador do cristianismo obriga-o a ser, se quisermos, mais do que uma democracia. Há uma carga profética no cristianismo que ele representa de forma muito vigorosa, até pelo nome que escolhe, ligando-se à tradição franciscana, da renovação monacal. Que não é dele, não é? Que não é dele, que ele vem dos jesuítas, mas é uma renovação pela pobreza. No fundo, há aqui, não é a democracia, mas há aqui uma carga vital e uma carga de pensamento que, digamos, tem uma altura em termos humanos que, de certa forma, excede
O cristianismo tem isto na sua origem, vai além da própria democracia. A gente vê no cristianismo das origens, por exemplo, um homem como Paulo e o nascimento da Igreja deixa de facto a democracia grega a milhas, porque constrói uma realidade humana que, do ponto de vista da democracia grega, era impossível acontecer, que era reunir homens e mulheres, escravos e senhores, é ser realmente judeus universal, e gregos, não é? ser realmente universal. E, no fundo, o Papa representa muito isso. Isso que o Daniel dizia, dele ser um Papa político, é de facto interessante. Desde a tradição do Antigo Testamento de Israel, os profetas têm sempre um discurso político. E, no fundo, há uma ligação entre a reforma que os profetas pedem, que tem de ser uma reforma no concreto, na atualidade, na gestão da cidade. E, naturalmente, o discurso do Papa é um discurso muito político. Quando uma das suas primeiras visitas é ir a Lampedusa, e o que ele tem dito, claramente, ele não quer falar dos anjos. Ele quer falar dos homens e da forma como nos organizamos. Quando ele, que claramente vem de outras áreas, a especialidade dele é uma especialidade teológica, religiosa, é no fundo as áreas de conhecimento que ele melhor domina. Mas quando ele fala tão insistentemente, por exemplo, em economia, em finanças, claramente ele diz que é no campo da política que, no fundo, a incidência profética, a incidência de um espírito novo, de um olhar novo, tem de se fazer sentir. Eu acho que a grande diferença que existe, porque até nos dois papas anteriores, sobretudo a João Paulo II, nós assistimos a não só um discurso político, em que eu politicamente me revejo menos, mas um discurso social, muito, em João Paulo II, era muito evidente. O que este Papa tem, o que este Papa tem talvez de mais extraordinário é a utilização do exemplo, e isso é uma coisa que qualquer pessoa que tem muito intervenção... Muito revolucionário, não é? É a utilização do exemplo como uma forma de intervenção política, e isso não assistíamos nos papas anteriores. Ou seja, é verdade que os papas anteriores poderiam falar da pobreza, mas não deixavam de viver no Fausto. Eu não acho... Eu devo dizer que eu não tenho aqui o meu discurso moral é cauteloso nesta matéria. A questão, eu falo sobretudo da eficácia, e a eficácia é uma coisa bastante importante, quer na política, quer na intervenção de uma igreja, não é? Que tem intervenção na prática, não é? E isso é curioso, porque o Papa Ratzinger falava muito, parecia dar bastante importância à perda de influência e de poder da Igreja no mundo ocidental, ou seja, na Europa e nos Estados Unidos. E até chegar a ser acusado de ser um eurocentrista, não é? Eu sou eurocentrista no sentido em que eu não conheço conheço mal a relação de outros continentes com a Igreja Católica. Até pelo nome que ele escolheu, Bento, e todo o seu caminho como professor. Este Papa, no entanto, eu acho que responde muito melhor à crise da Igreja na Europa e no mundo ocidental. Ou seja, a crise da Igreja, acho eu, não é uma crise específica da Igreja Católica. É uma crise das instituições, que afeta a Igreja Católica, afeta o Estado, afeta a Justiça, afeta os partidos políticos, afeta todas as organizações de intermediação, onde as igrejas se incluem, as igrejas organizadas e institucionais, que não sejam seitas, que não sejam... E este Papa responde bem, porque responde bem às ansiedades das pessoas, à desconfiança das pessoas em relação às instituições, através do seu exemplo. Por isso, quando eu utilizava a expressão populismo, que é uma expressão que é usada muitas vezes erradamente, e ela tem partes negativas e tem partes positivas, e uma das partes positivas é ir ao encontro dos sentimentos do povo, o que não é, em princípio, mau. Não é pouco, não é? O que não é pouco. E eu acho que este Papa ainda por cima, faz isto num momento de brutal crise de confiança nas instituições democráticas. E que, portanto, encontra nele um exemplo que não encontra em líderes políticos tradicionais, líderes políticos institucionais. Isso parece-me de facto muito importante, a questão do exemplo, e no interior da Igreja Católica, digamos, tem havido nestes 2 anos de pontificado do Papa Bergoglio uma espécie de aprendizagem desta figura que, digamos, é exigente também para o interior, digamos. O discurso do Papa é muito exigente para o interior da Igreja.
Por exemplo, a escolha da residência dele. É claro que, digamos, a casa, o palácio apostólico, como a maior parte dos palácios ou das casas senhoriais onde os bispos vivem, regra geral são lugares muito incómodos, muito frios, as condições de vida lá dentro exigem uma austeridade e uma ascese muito grande, e um Papa, digamos, vive de uma forma muito ascética, não podemos pensar que aquilo é uma corte, embora, digamos, o decor seja esse. Que é o que importa. Mas não é apenas isso, mas conta, é o que as pessoas veem, não deixa de ser relevante. E, no fundo, este corte que o Papa Francisco faz, desconstruindo a própria imagem, se quisermos, monárquica do Papa, é alguma coisa que a própria Igreja Católica, no seu interior, está a aprender, está a assimilar, está a pensar, a refletir. Porque primeiro acontece o gesto profético, e depois agora, digamos, há uma hermenêutica do cotidiano que obriga, de facto, a Igreja também ela a fazer, digamos, a fazer um caminho. Eu vou utilizar uma expressão que se calhar é quase provocatória. Há uma sacralização, por assim dizer, do papel do Papa. Daqui quase não é no sentido literal. E a minha pergunta é se isso não retira poder à Igreja. Ou seja, se os gestos do Papa que o tornam um entre os outros, não é? Se não retiram poder à Igreja, se isso é bom ou se isso é mau. O poder na Igreja, que é uma questão que se coloca, o poder simbólico, mesmo o poder temporal, o poder de influenciar, o poder de ter estruturas e instrumentos para agir de uma forma livre, digamos, sempre marcou, digamos, a história do cristianismo, passando os primeiros, pelo menos desde o ano 300, desde Constantino, digamos que a questão da relação das comunidades do cristianismo com o poder se faz. E é uma relação, digamos, nem sempre équa, nem sempre justa, nem sempre cristã. Mas também é verdade que o poder na Igreja, o verdadeiro poder, sempre foi, digamos, não este poder, digamos, de assimilação ao poder temporal, mas um poder de natureza profética. E pensar exatamente no nome de Francisco, que o Papa Bergoglio escolheu para si. O primeiro franciscanismo criticava e renunciava a qualquer forma de propriedade. Só aceitavam usar, não ter. Ora, isso acabou por ser uma bolsa de transformação, uma bolsa de esperança no interior do cristianismo. A gente pensa, como é que o cristianismo se afirma e cresce? O Papa Bergoglio não tem dúvidas. Afirma-se e cresce pela pobreza, pela essencialidade, por um colocar-se decididamente ao lado dos mais pobres. Esse é o caminho. Ele não tem dúvidas sobre isso. Podemos pensar, mas a Igreja tem de estar presente em todos os lados, tem de estar na mesa dos grandes, isso também é importante, mas o que é decisivo, e no fundo essa relação com o povo que o Daniel falava, é que de facto é alguma coisa que o marca muito, porque em termos do pensamento do Papa Bergoglio, há um ramo da teologia da libertação, que é chamada a teologia do povo, que foi muito desenvolvida na Argentina, e o Papa digamos, é um dos... Mas que não era a área do Papa? Não, ele era um dos porta-vozes da teologia do povo, que de certa forma, digamos, era uma teologia da libertação mais moderada, mas com... Menos revolucionária, por assim dizer. Não é menos revolucionária, se calhar até é mais revolucionária, mas é, digamos, é menos... menos sim, não tem a marca política, do marxismo. Não tem a marca do marxismo tão evidente. E nesse sentido, de facto, o Papa mostra que aquilo que pode ser o futuro do cristianismo é esta capacidade de ir ao encontro da humanidade, da vida nua, da vida pobre, da vida desclassificada, da vida sem direitos. E, no fundo, quando ele diz que ninguém é descartável, quando ele diz que esta economia mata, no fundo, o que ele está a dizer é: precisamos de encontrar um novo paradigma de construção histórica, mas um novo paradigma também para o interior da própria Igreja. Porque, no fundo, o que este Papa diz não é apenas, digamos, uma coisa para os que estão fora.
ele está a fazer isto é uma espécie de desassossego, de levantamento da própria Igreja, no sentido dela se tornar também mais autêntica, mais fiel ao espírito de Jesus. E esta é a parte que eu sou mais sensível, não é? Como ateu. A minha simpatia pelo Papa, aliás, que leva a que eu ouça muitas piadas de amigos, sobretudo de amigos católicos. Não é? Sim, eu também fiquei surpreendido quando ouvi pela primeira vez o Daniel na televisão fazer um ato de fé e de simpatia no Papa Francisco. Mais, dizer que neste momento, no ativo politicamente... A sua esperança é a figura em que eu mais me identifico. Eu nunca pensei na minha vida dizer que a figura em que mais me identifico é o Papa, não é? E, obviamente, a parte com que eu me identifico do Papa é a parte política do Papa, até por eu ter a convicção, isto é um lado mais político e que tem menos a ver com a Igreja, eu tenho a convicção, no que posso estar errado, mas tenho esta convicção, de que nos tempos que vivemos, não é? Naquilo que eu considero ser um momento de selvageria social que vivemos na Europa, especialmente na Europa, a Igreja tem que ter um papel fundamental e eu atrevo-me mesmo a dizer que tem que haver desculpa utilizar esta expressão, mas uma aliança estratégica entre as pessoas que têm, por razões políticas, convicções sociais, que se aproximam da Igreja, apesar de em tudo o resto estarem muito distantes. Refiro-me à esquerda, de que eu faço parte, por eu considerar que há convicções que existem em comum. Eu costumo mesmo dizer que eu estou ao lado de algum, agora falando politicamente, uma pessoa de direita, um ultraliberal, que está de acordo comigo em matérias de costumes. E está em desacordo comigo em questões socioeconómicas. E estou ao lado de um conservador que tem exatamente a posição inversa. Eu, invariavelmente, mesmo contra a minha vontade, acabo a sentir-me mais próximo do conservador. O que quer dizer qualquer coisa. Quer dizer que o tempo, mais uma vez, o tempo que vivemos é o tempo que vivemos, não o escolhemos, não é? As questões sociais estão completamente no centro das minhas preocupações e das minhas ansiedades, e acho que das ansiedades e das preocupações da maior parte das pessoas. E desse ponto de vista há um magistério moral da Igreja, em que a Igreja tem um património muito contraditório, ou seja, a Igreja tanto foi a Igreja do poder e dos ricos, a Igreja da opressão sobre os mais pobres, como foi a Igreja libertadora e a única, muitas vezes em alguns sítios, a única instituição presente para defender quem mais ninguém. Isso vê-se em casos, mesmo na Europa, quando chegamos, por exemplo, aos ciganos, chegamos ao fim da linha onde só está a Igreja, já lá não está mais ninguém. Nem partidos políticos, nem movimentos sociais, nem sindicatos, já só lá está a Igreja. Em tantas minorias, só vê-se isso nos imigrantes, vê-se isso. Infelizmente, a única área onde eu acho que não se vê são algumas minorias sexuais, por assim dizer, é a única onde a Igreja não quer ir. Mas em todas as outras... Se calhar também há experiências de Igreja significativas. Mas aí eu acho que a Igreja tem uma dificuldade com as suas próprias convicções que não lhe facilita a sua intervenção. Mas nestas, nas minorias étnicas, nas minorias sociais, e isso é um património que é absolutamente indispensável. E por isso é que eu vi com tanta alegria a chegada deste Papa, por valorizar essa parte da Igreja. Eu acho que a Igreja é a razão, porque eu sempre disse que não sou antirreligioso, e seguramente, aliás, acho isso alguém ser antirreligioso, uma coisa absurda nos próprios termos, não é? Nem sequer me considero propriamente anticlerical. Eu sou nem pode ser. Sou um laico. Por razões biográficas. Eu sou um laico, no sentido laico, no sentido em que sou um defensor de uma separação clara entre a Igreja e o Estado. E aí acho que tenho boas companhias dentro da Igreja. E ao lado dos cristãos também encontra defensores dessa distinção que tem de haver. Agora, o que este Papa trouxe é essa Igreja do fim da linha, vou pôr assim, a Igreja do fim da linha, a Igreja que está no fim da linha, e por isso também me comoveu a ida dele, num momento em que aparecer ao lado de imigrantes num bairro de lata, e sobretudo de imigrantes ciganos, é uma coisa que praticamente nenhum político se atreve a fazer. Ser o Papa a fazê-lo, isto para mim tem uma dimensão muito poderosa, não é? E aí o Papa pode fazer mesmo muita diferença, incluindo no mundo político, ou seja, fazendo aquilo que aqueles que dependem do voto nunca fariam. Sim, é esta disrupção criadora que ele faz. E isso
Eu acho que é, quando eu falo de uma aliança estratégica, é dessa que eu estou a falar, não estou a falar de outra. A agenda da Igreja deixou de ser uma agenda autorreferencial e passou a ser uma agenda humana. E nesse sentido, há de facto um poder de diálogo, isso que o Daniel dizia. Precisamos de colaboração, de agenda comum, de traçar pontes. E de facto, hoje nós vivemos num momento civilizacional, com esta grande crise que sentimos, que ou há de facto um estabelecer de pontes, que não são pontos unidirecionais, mas, digamos, a Igreja não pode ser associada nem só à direita, nem só à esquerda, mas tem de falar para todos. Mas tem de haver pontes efetivas e no fundo, isto que está aqui a acontecer, no fundo, perceber que há consonâncias entre um ateu e um crente, entre um homem de esquerda e um cristão, um padre. Perceber que há patrimónios comuns, há grandes linhas de encontro. Eu penso que isto tem de ser uma coisa muito natural, muito natural. E o Papa Francisco reforça precisamente este aspecto, porque aquilo que nos une, no fundo, aquilo que une um cristão e um não cristão, um crente e um ateu, aquilo que os une é muito mais intenso do que aquilo que nos separa. E, no fundo, a questão de Deus é sempre uma interrogação, para si e para mim, quer dizer, porque eu também não via Deus, nunca vi. E como o Daniel nunca ouviu, quer dizer, e é o silêncio de Deus que no fundo nós trabalhamos e habitamos, relacionamos com Ele de forma diferente. Mas o nosso ponto de partida é igual, quer dizer... Porque na realidade, arrisco-me a dizer que eu sou ateu, mas que todos nós vemos Deus de alguma maneira. mesmo eu sendo ateu digo isto, quero dizer que todos nós somos... tocamos o mistério. Eu consigo perceber qualquer coisa que tem a ver com o amor universal. Eu consigo perceber a fraternidade humana, pelo menos essa eu consigo perceber. Então, para mim a fraternidade humana é uma coisa muito clara. Isso coloca-o dentro do mistério do mesmo que não atribua a isso uma religiosidade ou sequer a existência de Deus. Mas há um lado em que eu sou muito sensível ao discurso religioso, ao discurso religioso que me interessa, não é? E é o da fraternidade humana, não é? Nestes 2 anos de pontificado, eu penso que se pode já perceber um certo balanço, linhas que certamente vão ficar. Eu penso em 2 palavras. Penso na palavra encontro, e de facto estes 2 anos foram marcados por grandes encontros, e encontros até inesperados. E um deles é de facto com o mundo dos mais pobres. E a outra palavra é a palavra transformação, e é uma palavra sobretudo para o interior da Igreja, em que, acompanhando uma tendência que era vista já pelos outros cardeais e pela estrutura da Igreja, uma necessidade que a Igreja tem digamos, de uma reforma interna, de uma purificação a partir do espírito. E aquilo que o Papa seguramente vai deixar, eu acho que isso aí não há hipótese de não deixar, e não sei como é que Papas seguintes vão ter que poder lidar com isso, que é a importância do exemplo. Há outra coisa que eu acho que este Papa deixa, 2 anos é muito pouco, portanto, mas nestes 2 anos eu acho que o poder simbólico da Igreja aumentou. Coisa que eu acho que não acontecia provavelmente há décadas. Claro que 2 anos não é nada, mas eu acho que potencialmente este Papa mostrou que é possível a Igreja aumentar o seu poder simbólico, o seu poder político, o seu poder social, por via do exemplo, e não tanto por via do jogo político, puro e simples. Força do pontificado do Papa Francisco nos olhares de um crente e de um não crente que quisemos apresentar no programa 70x7 de hoje. Votos de um bom domingo. Até à próxima semana, se Deus quiser.